Olá, minha gente, ano novo, vida nova. Mas sempre participando do nosso programa, o deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. E, claro, iniciamos o programa falando aí da posse da presidente Dilma Rousseff, a quem nós desejamos muito sucesso em sua gestão. Não foi a nossa candidata, não é, Gerson? Mas, de qualquer maneira, a gente torce para que ela faça uma excelente administração, que o nosso Brasil cresça cada vez mais, que as classes menos favorecidas possam ter uma qualidade de vida melhor, que ela olhe com especial carinho a educação, a saúde, a segurança, e ela já acenou com esta possibilidade e tem que ser, porque um país que não investe em educação, o seu futuro nunca é promissor. Então nós, mais uma vez, desejamos uma excelente gestão. Parece que a Dilma vem diferente do presidente Lula. Aqueles que acreditavam que ela seria pau-mandado, eu acho que não. Eu acho que ela é uma mulher forte, determinada, com personalidade e confesso que ela está me surpreendendo. Como vocês viram a posse da Dilma e viram alguma novidade nas declarações dela em seu discurso de posse? Ô Tereza, você reparou que no Palácio do Planalto, no dia da posse da nossa presidente, ela estava recebendo os representantes dos países estrangeiros. Com muita alegria, com muita simpatia, mas parada no seu lugarzinho à espera de que cada um se aproximasse. De repente, ela deu 2 passos para frente e a televisão revelou a presença de Hillary Clinton, que foi recebida com entusiasmo pela nossa Dilma. E as duas começaram a conversar. E, para surpresa minha, me deu a impressão que estavam falando em inglês, porque o tradutor que acompanhava a Dilma ficou calado o tempo todo. E me pareceu que era um desejo de aproximação e simpatia para com os Estados Unidos. E logo em seguida veio o Chaves, amoroso como sempre, vendendo conversa miada. E ela, naturalmente, falava o espanhol, conversou com ele também, abraçou. Então, era uma coisa, de um lado, estou bem com os Estados Unidos, mas não quero ficar mal com Chaves. Foi uma coisa realmente pitoresca e convém marcar uma forma de entendimento dela, da Dilma, para com os países que visitaram o Brasil. Olha aqui, não existem no mundo 2 pessoas iguais, não há, portanto, 2 governos iguais, 2 comportamentos iguais dos seres humanos. A Dilma tem um comportamento, uma ideia, uma visão, o Lula tem outro. Na aproximação dela com a Hillary, ficou nítido que ela consertava a gafe do seu antecessor quando disse que foi gostoso ver os Estados Unidos em crise. Mas Pedro e Gerson, na verdade, estava estampado na fisionomia do presidente Lula a sua tristeza em deixar o poder. E ele cometeu inúmeras gafes e tomou posições que, com toda a certeza, trarão reflexos na administração da atual presidente Dilma Rousseff. A começar, como você colocou, pela declaração de que dava um gostinho muito bom e ele estava muito satisfeito ao ver que tanto os Estados Unidos como a Europa e Japão enfrentavam uma séria crise econômica. E a outra posição do presidente Lula, gravíssima, foi o reconhecimento do Estado palestino com fronteiras estabelecidas antes de 67. E nisto ele arrastou outros países que também fizeram o reconhecimento, países sul-americanos, como por exemplo o Equador, o Uruguai, a Venezuela e a Argentina, prestando desta maneira um desserviço ao processo de paz no Oriente Médio. O mais curioso é que na vinda do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, para a posta presidente Dilma Rousseff, foi até escolhido o local onde será construída a Embaixada do Estado Palestino e a residência do embaixador,
como diz o ditado popular, colocando a carroça na frente dos bois. Como criar uma embaixada de um país que sequer existe? Pois é, Tereza. Tudo começou lá atrás, no finalzinho de novembro, quando Lula recebeu uma carta do Abbas pedindo que ele liderasse um movimento, no sentido de que outros países e a própria ONU reconhecessem essa espécie de Tratado de Tordesilhas. O incrível é que o então presidente Lula, de imediato, aceitou a missão. Recebeu o pedido no dia 24 de novembro, endossou plenamente no dia 1º de dezembro. Lula não meditou, não refletiu sobre seu gesto, aceitou a instalação das embaixadas brasileiras em áreas israelenses, reconheceu de forma unilateral a posse de territórios estrangeiros em outro país, que é o Estado de Israel, inclusive instalar unidades diplomáticas na faixa de Gaza, ou o que é mais grave, em Jerusalém Oriental, quando Jerusalém Oriental não mais existe, somente existe Jerusalém, capital do Estado de Israel. Como instalar uma embaixada ou consulado em um país que não existe? Como você bem disse, Tereza, a tentativa criará grave embaraço diplomático, consequência de um impulso de hostilidade de Lula contra Israel. Ô Gerson, será que foi essa atitude do presidente Lula que fez com que Israel não mandasse representação na posse da presidente Dilma Rousseff? Olha, Tereza, não há nada oficial sobre o assunto, mas são atitudes como essa, assim como a dele, Lula, se sentia feliz pela infelicidade de outras nações, é que criam embaraços nas relações do Brasil com outros países democráticos. Quero acrescentar que Abbas, na entrevista do último dia 3, concedida ao jornal O Globo, reconheceu que o Irã envia armas para o Hamas em Gaza. Posições como a que tomou o presidente Lula levam à paz? Pergunto. Ou dificultam o entendimento entre povos e nações? Rogério, você tem razão. Atitudes como essa só dificultam a paz e o entendimento entre os povos. A posição brasileira, no caso de instalação de consulados e embaixadas em territórios israelenses, como se palestinos fossem, é simplesmente ridícula e impossível de ser cumprida. Manda a representação diplomática lá, chega lá, por exemplo, em Jerusalém, e chega, vou botar na Jerusalém Oriental o consulado do Brasil. Como é que já tem um consulado aqui de israelenses? Não, mas esse é o palestino. Não faz sentido. Temos que esperar que o embaixador Antônio Patriota corrija essas mancadas que ficaram da passagem de um governo para outro. Olha, mas o companheiro da atual presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, deixou um outro grande incêndio para ser apagado, que foi a recusa da extradição para a Itália do terrorista de esquerda Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua em seu país pelo assassinato de 4 pessoas e que também deixou um menino de apenas 14 anos, filho de uma das vítimas, paraplégico. Isto aconteceu no final da década dos anos 70. Battisti, que vivia desde 2004 no Rio de Janeiro, depois de fugir da França, de onde estava para ser extraditado, foi preso no Brasil em 2007, a pedido do governo italiano. Em respeito ao tratado de extradição firmado entre os dois países, o criminoso deveria ter sido enviado à Itália para cumprir sua pena. Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram que Battisti cometeu crimes comuns e não políticos e autorizaram a sua extradição com a ressalva de que a palavra final teria de ser dada pelo presidente da República. O presidente Lula deixou o tempo passar, não quis sofrer o desgaste durante a campanha eleitoral da Dilma e no último dia de seu mandato,
optou por não extraditá-lo, colocando desta forma a ideologia acima da lei, possivelmente para agradar a ala mais radical do seu partido, o PT. Você não acha, Gerson? Isto mesmo, Tereza. O Lula quis agradar o PT, o mesmo que fez, mas em sentido oposto, quando o governo brasileiro adotou uma atitude diferente ao posicionar-se quanto ao destino dos boxeadores cubanos que desembarcaram no Rio de Janeiro para participar dos Jogos Pan-Americanos e fugiram da concentração. Possivelmente porque queriam fugir da opressão em que viviam em seu país. No entanto, em menos de 48 horas, foram deportados para Cuba a pretexto de que estavam sem passaporte. Evidentemente que estavam sem documentos. Esses documentos haviam sido apreendidos pelos leões de chácara da delegação cubana. Com esses atletas, o presidente Lula fez cumprir a lei. Isso porque eles vivem num país que adota uma ideologia com a qual ele e o seu partido se identificam. Num país democrático, jamais podem acontecer situações como estas. Imagine no caso Battisti, como se sente a Itália. Este é um problema sério que a presidente Dilma terá que enfrentar. As manifestações já começaram em frente à Embaixada do Brasil em Roma e até mesmo os partidos de esquerda se manifestaram contra o ex-presidente Lula por ter se recusado a extraditar o assassino Battisti. Lula, onde ficam os direitos humanos que você sempre dizia defender? Onde, Lula? Tereza, Gerson, o Itamaraty, no final do governo Lula, cometeu erros em série, incrível, cada um pior do que o outro, sequência de desacertos. E, no caso Battisti, tem mais um aspecto agravante. O Brasil pediu a extradição de um cidadão italiano, Cacciola, procurado por crime financeiro. Estava na Itália, não podia ser extraditado porque era cidadão italiano. Envolveu-se com uma mulher e atravessou a fronteira do sul e foi a Mônaco. Foi preso e está preso no Brasil. Portanto, se o Brasil pediu a extradição do cidadão italiano, por que a Itália não pode pedir a extradição de um assassino acusado de 4 homicídios? Bom, minha gente, o tempo acabou, muito ainda haveria a ser comentado. Gerson e Pedro, obrigada pela participação no nosso programa. E eu, ao encerrar o programa, não poderia deixar de desejar ao governador Sérgio Cabral também uma feliz gestão. Mais 4 anos de mandato, nós estivemos na posse dele na Assembleia Legislativa. Que ele continue esse seu programa em defesa do Rio de Janeiro, principalmente na questão da segurança e agora da educação, que me parece, e ele afirmou, ser uma de suas grandes metas para o futuro. A você que nos assiste, tenha uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!